E aí, Lígia, entrando no social, né? Uhum, Como é que você vê esse casamento, esse alinhamento de um ISD ligado a ROI, em uhum, vez de ISD ligado puramente sustentado por valores corporativos, né? uhum, No aspecto social. uhum. Quando a gente fala da dimensão social do ESG, muita gente pensa logo em projetos sociais, tá? A empresa que utiliza parte do que ela pagaria de imposto, por exemplo, tem muitas empresas que conseguem isso. Existe esse estímulo, né, do governo de você direcionar o que você pagaria em impostos, por exemplo, em iniciativas sociais. Tem muitas, tanto de cultura quanto socialmente mesmo voltado para isso, tanto é que muitas organizações criam fundações, institutos para poder fazer esse trabalho. E elas são importantes, claro, né? A gente começa a ver resultados importantes para a sociedade em relação a isso, mas o impacto começa dentro da própria organização, tá? Quando a gente fala, por exemplo, desenvolvimento de lideranças, investir em capacitação de equipe, cuidar de saúde e segurança, não é só uma obrigação. Redução de turnover, construir um ambiente que as pessoas queiram ficar, são várias iniciativas com resultados claros no desempenho do negócio que tem a ver com a questão social. Não parece não, mas, por exemplo, quando a gente fala de diversidade, que é um tema que a gente escuta falar bastante dentro do social. Uma empresa diversa, tá? E diversidade de vários aspectos, de gênero, de raça, de religião, enfim, vários aspectos. O conceito da diversidade ele traz muito mais oportunidade de inovação, de pensar diferente. Porque você traz um olhar, o pensamento é diverso, as realidades são diversas. Então, você traz olhares diferenciados dentro da organização. Com isso, você também tem um outro aspecto, atende melhor os clientes. Então, você começa a entender também o seu público. Você começa a entender também aquilo para quem você está entregando, tá? Hoje, nas organizações, você tem uma competição muito grande por talentos. Então, quando você tem um talento dentro desse conceito da diversidade, se você não for uma empresa que souber reter esse talento, tá? A pessoa vai embora, leva o conhecimento que ela tem com ela e a empresa perde com isso. Custo de turnover nas organizações são custos altíssimos. Assim, as pessoas não têm noção do quanto custa para uma organização por ano você ficar repondo, porque é um processo que a pessoa pede demissão, e aí você tem que fazer todo o processo de recrutamento, de adaptação dessa pessoa dentro da organização, a curva de conhecimento que ela tem. Então, investir nas pessoas dentro da organização não é só uma questão de cultura, é uma decisão estratégica. E quanto mais diverso esse público interno for, melhor para a organização. Trazer olhares diferentes. Já é comprovado que a diversidade aumenta a inovação, aumenta a forma como a empresa pensa diferente. Por quê? Quando você tem numa empresa todo mundo igual, todo mundo pensa igual, aquilo ele não vai mudar, não vai trazer ideias novas, não vai trazer algo que possa trazer de diferente para a organização. Então, já existem estudos provando isso. E no final das contas, gente, por que que as pessoas são importantes? As pessoas não são só parte da estratégia. As pessoas fazem a estratégia acontecer. Então, se você não tem pessoas engajadas, diversas, que inovam, que estão pensando diferente, isso impacta diretamente o resultado da sua organização. Então, esse olhar tem que parar de ser um olhar só, porque a empresa é boazinha. Não, traz resultado, traz dinheiro também. Então, É, esse é um ponto importante.